Glória a Deus, estou me ajeitando aqui, gente. Amém. Você já pode abrir a Bíblia no livro de Romanos. Estamos no mês de novembro, é um mês muito especial para nós. É o nosso mês, é o mês da Igreja Batista Getsemane. É o mês que nós celebraremos 33 anos de igreja, de vida. Então é um mês muito festivo, de muita celebração para a gente. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo nessa noite para darmos esse pontapé inicial nesse mês maravilhoso. Além de tudo, é o mês do meu aniversário, então ele tem um quê especial a mais para mim. E nessa noite eu trouxe também um slide para vocês estarem acompanhando a mensagem junto comigo. E nessa noite eu quero falar sobre as portas que só você pode abrir na sua vida. Então acompanhe comigo em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Pode colocar a mão no seu coração, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja nessa noite, Senhor, nos ministrando ao nosso coração, nos ensinando, Pai, através dessa palavra, que o nosso coração esteja receptivo nessa noite, para recebermos o entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aqui Paulo está ministrando aos romanos alguns ensinamentos muito importantes. Ele recomenda algumas virtudes. Talvez no título da sua Bíblia esteja escrito virtudes recomendadas. Então aqui Paulo está nos recomendando um comportamento, uma postura. E eu gostaria de trabalhar com vocês, de compartilhar com vocês que através desse texto, Deus falou muito comigo a respeito de portas que só eu e você podemos abrir na nossa vida. Em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Porta tem a ver com uma ligação entre dois lados. Por exemplo, aqui nós temos essa parede gigante. Se você quiser ir para a sala das crianças, ou se você quiser ir para o salão Maranata, você vai precisar passar por algumas portas. Então, porta é uma ligação entre dois lados. E nessa noite eu quero falar com você que você precisa destrancar algumas portas dentro de você, para que você consiga acessar o sobrenatural de Deus.
para que você consiga dar prosseguimento à caminhada de Deus na sua vida. Por exemplo, para você sair desse templo, você precisa passar pela porta. Se você não passar pela porta, você não sai ou você não entra para o templo. Então eu quero algum tempo da sua atenção nesse momento, porque eu tenho certeza que você está aqui, não porque você recebeu um convite, não porque você sentiu vontade, mas porque Deus atraiu você. Olha para o seu lado, olha quantas cadeiras vazias. Você poderia, a cadeira que você está poderia estar vazia, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo atraiu você aqui nessa noite para dizer que existem portas que Ele não vai arrombar na sua vida. Porque existem portas que Deus abre e que só Deus abre, como por exemplo a salvação. Somente Deus pode abrir a porta da salvação na nossa vida. Porém, existem algumas portas que só eu e você podemos abrir na nossa vida. E nessa noite eu vou falar sobre 5 portas que esse texto falou ao meu coração nessa noite. Nesse dia que eu montei a pregação e vai falar com você nessa noite. A primeira porta é a porta do nosso coração, é a porta do amor. Se você voltar lá no versículo 9 comigo, está dizendo: o amor seja sem hipocrisia. É um amor sincero, é um amor verdadeiro. Então você precisa abrir essa porta do amor. E se você continuar, vai estar escrito assim: odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Então essa porta, que é a porta do nosso coração, que é a porta do amor, você precisa de 4 chaves para abrir essa porta. É uma porta difícil, mas quando você abre, ela fica aberta para sempre na sua vida. A primeira chave está logo no início: o amor seja sem hipocrisia. Então, a primeira chave é a sinceridade. E sincero significa que se expressa de modo direto, sem disfarces, que discursa de modo verdadeiro, sem esconder os seus sentimentos, as suas intenções. Então a primeira chave para você abrir, para você destrancar o seu coração, é que você precisa ser sincero com você mesmo. Você precisa ser cordial para com os outros. Você precisa ser fraternal com seus irmãos. Sabe, o amor é uma porta que ele precisa estar escancarada dentro de nós. E a sinceridade é a primeira chave para destrancar, porque o que tranca o amor no nosso coração? As frustrações, as decepções, as traições, as mentiras, as enganações. Quer ver alguém fechado? É alguém que foi enganado, alguém que foi ludibriado. Ele começa a ficar mais fechado, não acreditando, porque ele foi enganado. Então, se você nessa noite, você está aqui trancado, porque você passou por uma decepção, por uma frustração, por algo que te fez trancar a porta do seu coração, comece a destrancar, sendo sincero. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhas, nós falhamos. Segunda chave: discernimento. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Você precisa discernir o que é mal do que é bom.
do que é o bem e o que é o mal. Você precisa ter esse discernimento espiritual, para você também não se abrir de qualquer jeito para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você precisa ter esse discernimento, porque senão, se você não discernir, você vai estar sempre sendo enganado, sendo ludibriado, sendo maltratado. Então você precisa da chave da sinceridade, mas junto com essa chave você precisa ter a chave do discernimento. A terceira chave para abrir a porta do amor, a porta do nosso coração, se chama afeição. Amem uns aos outros com amor fraternal. O amor fraternal é o amor filéu, é o amor de família, o amor de irmão. Quem aqui tem irmão? Levanta a mão. Uau! Então vocês entendem o que eu estou falando, porque existe um amor de irmão para irmão. Eu amo meu irmão Isaac, eu amo a minha irmã Isabela. A gente discute, a gente briga, mas ai de quem briga com eles. Quero ver alguém se levantar contra eles. Eu posso me levantar, eu posso brigar, mas mais ninguém pode. Esse é o amor de irmão. É um amor carinhoso, um amor afetuoso, um amor que cuida. E eu quero dizer para você que não levantou a mão, você pode não ter um irmão de sangue, mas se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você tem um irmão espiritual. Porque a Bíblia diz que todos somos irmãos em Cristo Jesus. Então você não está sozinho, você tem esse amor fraternal dentro de você. Quarta chave é a honra. E continuando no versículo 10, na segunda parte do versículo 10: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então honra é esse reconhecimento, esse respeito, esse lugar de entendimento de quem a pessoa é para você, daquela importância que ela tem, e você reconhecer as atitudes. Mais para frente no culto você vai ver melhor. Nós vamos ter um momento aqui de honra, porque a honra, ela não é ensinada com palavras, ela é ensinada com ações. É com a vida, com a prática que você aprende sobre honra, que você vive honra. Então essas 4 chaves abrem a porta do nosso coração, abrem a porta do amor. Segunda porta. Vamos para o versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A segunda porta é uma porta que vocês vão ver no PowerPoint, que é uma porta que ela não é de chave. Eu não sei quem já viu uma fechadura que ela não é de chave, ela é de código. Você precisa digitar um código para você poder abrir essa porta. E eu quero dizer para você 3 códigos que esses 2 versículos nos ensinam nessa noite. E esses códigos, eles precisam ser juntos. Eles são juntos para poder acessar a porta da generosidade. A segunda porta que você precisa destravar na sua vida é a porta da generosidade. E quais são esses códigos? O entusiasmo espiritual, quer dizer, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam
fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, o primeiro código, a primeira parte desse código é que precisamos ter um entusiasmo espiritual. Precisamos ter aquele fervor de quando a gente se converteu e a gente era tão fervoroso no Senhor e havia uma sede. Lembra no domingo passado quando eu falei sobre a fome espiritual? Essa fome espiritual nos leva a um fervor, que é esse código para abrir a porta da generosidade. Porque, irmãos, se nós formos apenas racionais com a mente humana, é cada um cuidando de si, Deus cuidando de todos. Mas não é isso. Quando temos o fervor espiritual dentro de nós, quando temos esse entusiasmo espiritual dentro de nós abençoamos as pessoas, nós ofertamos na igreja, nós doamos cesta básica. Não é difícil trazer 1 quilo de alimento. Irmãos, como tem sido difícil doarmos 1 quilo de alimento não perecível. Que dirá, eu nem digo aqui uma cesta básica, porque você vai falar: pastora, mas a cesta básica está muito cara. Temos tido dificuldade de doar 1 quilo, imagine uma cesta básica. Mas quantos aqui querem receber mais de Deus financeiramente? Quantos aqui estão precisando de mais de Deus financeiramente? E eu quero dizer para você que Deus vai te abençoar, mas o que você vai fazer com a bênção financeira que Deus vai te dar? Então você precisa ter esse entusiasmo, essa fé, esse entusiasmo, esse fervor, junto com o segundo código. Logo no texto diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então o segundo código é essa esperança, essa paciência, é essa perseverança. Porque nós cremos que Jesus está voltando, amém? E quando nós somos fervorosos, crendo que Jesus está voltando, e que o dinheiro vai ficar, que a roupa vai ficar, que as bijuterias vão ficar, começa a destravar na nossa mente a generosidade. E aí junta com a terceira parte, porque é um código de 3 partes, que é ofertando. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Não adianta você ter só o entusiasmo, não adianta você crer que Jesus está voltando, não adianta Deus abençoar, abrir os céus sobre a sua vida e derramar condição financeira sem medidas sobre a sua vida, se você não tiver uma prática de ofertar, uma prática de abençoar, uma prática de doar. Esses 3 códigos juntos, eles abrem a porta da generosidade dentro de você e dentro de mim. E quando a porta se abre, os 2 lados têm acesso aos 2 lados. É você tendo acesso a bênçãos sem medida e as bênçãos sem medidas tendo acesso a você. É você tendo acesso à generosidade de Deus e a generosidade de Deus tendo acesso a você. Eu me lembro de uma pregação que eu assisti do pastor Luciano Subirá. Indico você assistir essa pregação. Se eu não me engano, o nome é Redenção. É o quê? O dízimo e a redenção. O dízimo e a redenção. O pastor Luciano Subirá pregou na Lagoinha. E ele explica essa questão da oferta, do dízimo, de se doar, da generosidade. Ele explica esmiuçadamente. Então eu indico você a assistir essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai mudar a sua vida. Porque quando a gente destrava o entendimento de por que eu devo dizimar,
por que eu devo ofertar e por que eu devo ajudar os meus irmãos. Porque eu sei, às vezes tem pessoa que só dá o dízimo e fala, tá bom, já faço a minha parte, dou o dízimo. Tem pessoa que não dá o dízimo, que só ajuda os irmãos, sai distribuindo oferta para a vida das pessoas e fala, estou fazendo a minha parte. Tem gente que fala, não, olha, eu oferto todo domingo, já tá bom. Tem gente que fala, eu posso doar de cesta básica o que eu doaria de dízimo, porque no fundo nós trancamos a porta da generosidade no nosso coração, porque a gente quer ter o controle. A gente não doa o dízimo porque a gente pensa, eu não sei o que o pastor está fazendo com esse dinheiro. Vai que o pastor está pegando dinheiro para ele. Eu não vou financiar, pastor. Não, eu faço. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Entenda, irmãos, nós somos de Jesus. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Que um dia, nós pastores, teremos que prestar contas diante de Deus de cada centavo que nós usamos, que não era nosso. Então você não precisa se preocupar, você precisa confiar em Deus, que você está fazendo a sua parte, você está vindo ofertar, você está vindo dizimar. E o que a igreja escolhe fazer com esse dinheiro, a igreja, é o pastor que vai prestar conta a Deus. Então, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Destrancar a porta da generosidade dentro de nós e confiar que Deus cuida de nós. E é tão interessante porque para a gente destrancar a porta da generosidade, a gente precisa destrancar a porta do amor. Porque a Bíblia diz que ainda que você doe todo o seu dinheiro, se não houver amor, de nada vale. Então nessa noite, libera o seu coração das decepções da sua vida, das frustrações, daquilo que te trancou. Porque quando você abrir a porta do amor no seu coração, você vai conseguir abrir a porta da generosidade e você vai viver no mundo espiritual. Você pode, você faz, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Abre a porta. As 5 portas que eu vou falar, você vai abrir. Você espera um tempo, vê o que Deus vai fazer na sua vida. Se Deus não fizer, você pode vir falar comigo. Pastor, eu abri, mas deu tudo errado. Porque quando a gente abre a porta do amor, quando a gente abre a porta da generosidade, e as próximas portas, terceira porta, a porta da hospitalidade. Na parte B do versículo 13, diz: pratiquem a hospitalidade. O cristão não tem apenas o seu coração aberto, o cristão não tem apenas a generosidade aberta dentro dele, mas ele tem também a sua própria casa aberta para receber aqueles que Deus envia. Porque na Bíblia diz que pessoas receberam anjos em sua casa sem saber que eram anjos. Eu me lembro lá de Belo Horizonte, uma experiência, eu não costumo fazer isso, eu só fiz uma vez, já vou deixando claro que eu só fiz uma vez, e foi uma experiência muito interessante. Na casa que a gente morava lá, era uma casa de fundo, então o interfone, você tinha que passar por um corredor para abrir a porta, e alguém tocou e eu e Gessé fomos atender. Era um homem que ele falou com o Gessé que ele estava indo para uma entrevista de emprego e ele precisava tomar um banho e ele não tinha onde tomar banho, e aquela entrevista de emprego poderia ser a entrevista que mudaria a vida dele. E na hora eu e Gessé olhando para a cara assim, aí eu falei, tá, eu fico aqui fora e você vai com ele lá, né, dá uma roupa sua para ele, deixa ele tomar banho, se arrumar.
E amém. E aí eu fiquei do lado de fora, porque a gente fica meio assim, né? Vai que é sei lá, a gente não sabe a intenção das pessoas. Mas eu creio que naquele dia, aquele homem foi abençoado, porque nós abrimos a nossa casa para um completo estranho. Não estou falando para você abrir a porta da sua casa para um completo estranho, irmãos. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que a porta da nossa casa precisa estar aberta para quando Deus enviar pessoas. Porque isso nunca mais aconteceu. Foi uma única vez lá em Belo Horizonte. Aqui em Macaé isso não acontece. Não sei o que eu faria aqui em Macaé se isso acontecesse, né? Mas a porta da nossa casa precisa estar aberta para uma célula. Você já pensou em abrir a porta da sua casa para receber os irmãos, para fazer um culto na sua casa? Você já pensou em abrir a porta da sua casa para fazer uma célula, para um discipulado, para uma reunião da igreja? A terceira porta que você precisa abrir é a porta da sua casa. E eu coloquei essa porta de giratória, porque é uma porta que ela não tem chave, ela não tem segredo. A hospitalidade não tem chave, a hospitalidade não tem segredo. A hospitalidade é você empurrar. Se você empurrar, você vai ter hospitalidade na sua casa. Você vai ser uma pessoa hospitaleira. Você pode começar, irmãos, recebendo eu e o pastor Gessé na sua casa para tomar um café. Nós amamos, irmãos, estar com vocês. É um prazer estar com vocês. Às vezes vocês têm uma visão da gente aqui de cima como se a gente fosse intocável. Eu não sou intocável não, irmão. Só me chamar que eu vou na sua casa. Eu e o pastor Gessé, né? Então essa porta da hospitalidade, abra a hospitalidade na sua casa. E eu não sei te dizer o que Deus vai fazer, mas na reunião dos santos há a manifestação do Espírito Santo. Então, às vezes, na sua casa precisam ser destravadas algumas coisas que estão travadas lá dentro, e que a comunhão dos santos, a reunião dos santos vai destravar. Porque a oração, o louvor, a leitura bíblica tem um poder espiritual de romper grilhões físicos. Às vezes, dentro da nossa casa, existem muralhas de relacionamento. Existem muralhas entre pai e filho, marido e esposa. E essas muralhas só são derrubadas com o poder do Espírito Santo. É com oração. Então, abra a sua casa para você viver a experiência do romper espiritual na sua casa. Quarta porta. E o texto continua no versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Essa porta é a porta das bênçãos, a porta das nossas palavras, a porta da nossa boca. E essa porta, imagino que todo mundo aqui já foi no banheiro que só tem a chave por dentro, né? Só tem o trinco por dentro. Geralmente banheiro é assim. Então eu quero dizer para você que a porta da bênção, ela tem um trinco dentro de você. E que só quem pode abrir é você. Em Mateus 12, versículo 34, parte B, diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. O seu coração está cheio. Cada pessoa aqui está com o coração cheio. Eu não sei do que você tem enchido o seu coração, mas as suas palavras denunciam do que seu coração está cheio. E aqui a porta das bênçãos,
Essa é uma porta que todo mundo quer receber, que todo mundo quer receber bênção, todo mundo quer ser abençoado. Essa é uma porta que todo mundo quer estar escancarado na vida. Mas o segredo dela é que só você pode destrancar ela através das suas palavras. Palavras têm poder. Então aqui está falando: abençoem. Pisaram no seu pé, abençoa. Bateram no seu carro, abençoa. Aconteceu alguma coisa que às vezes a nossa reação é amaldiçoar, abençoa. Não importa o nível de inimigo que você tem na sua vida, abençoe. Que a porta da bênção esteja aberta na sua vida, mas ela só depende de você. Porque a nossa boca, as nossas palavras, elas são quase como feitiçaria. Mas é uma feitiçaria que é tipo aquela espada de dois lados, né? Se amaldiçoa o outro, mas se recebe a maldição também. Então, se você abençoa, você vai receber bênção também. Então, abençoe com as suas palavras, com a sua boca. Abençoem os que te perseguem. Porque Jesus, Ele vai falar: que valor tem em você ser amigo do seu amigo? Não fazem isso as pessoas comuns, normalmente? Mas Jesus fala: seja amigo do seu inimigo. Abençoe o que vos persegue. Essa é a quarta porta. A quinta porta é a porta da solidariedade. É a porta da nossa alma. No versículo 15 e 16 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A porta da nossa alma é a porta da solidariedade. E eu coloquei aí a fechadura da digital. Com a sua digital você entra nessa porta. O que isso quer dizer, Isadora? É que 3 coisas precisam fazer parte da sua digital. 3 coisas precisam fazer parte da sua identidade. Lembra, no domingo passado eu falei sobre empatia, e aqui eu falo de novo, que a primeira, logo aqui no início do texto fala: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Fala sobre simpatia, sobre empatia. Ou seja, às vezes no mesmo dia você vai chorar com alguém que está enterrando alguém. E às vezes, no mesmo dia que você chorou com alguém que enterrou alguém, você vai se alegrar com alguém que deu à luz a alguém. A vida do cristão parece ser meio estranha. Como assim hoje você estava chorando, agora você já está se alegrando? Às vezes você sai de um sepultamento e vai para uma festa de aniversário. Ou vai para um casamento, ou sai de um casamento e vai para o hospital orar por alguém que está doendo. É empatia. Você está se doando ao outro. É se alegrar com os que se alegram. É chorar com os que choram. Nós vivemos uma geração que só quer chorar com os que choram, porque se alegrar com quem se alegra a gente não está querendo. Porque aí entra a inveja.
entra o olho gordo. A gente tem olho grande em cima das alegrias das pessoas, mas em cima da dor das pessoas, a gente chora junto. Mas eu quero dizer para você que para a porta da nossa alma se abrir, precisa ter na nossa identidade, na nossa digital, a empatia. É o você se doar para o outro, é se alegrar. O seu sonho é ganhar, é comprar uma casa própria. E aí o seu irmão compra a casa própria, você precisa festejar com ele, porque um dia ele vai festejar com você. Não queira aquilo que não é seu, não inveje, irmãos. Eu sonho em trocar meu carro, eu sei que na hora de Deus eu vou trocar esse carro. E eu espero que todo mundo celebre comigo. Eu sei que tem muita gente sonhando em ter um carro novo. E eu sei que Deus vai agir. Mas um dia eu quero celebrar com vocês, eu quero que vocês celebrem comigo. Porque eu quero que essa igreja tenha na sua digital a empatia. Sabe outra coisa que eu quero que essa igreja tenha na digital? Harmonia. Continuando o texto, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Eu quero que tenhamos harmonia na igreja. Eu quero que tenhamos o mesmo modo de pensar. Não é que a gente vai concordar com tudo. Não é você concordar com tudo, mas é você estar junto, ainda que você não concorde. É você ter pensamentos na mesma linha, na mesma harmonia. E a terceira coisa que eu quero que faça parte da digital de vocês é a humildade. Logo no versículo 16, na parte final, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, a humildade misturada com a harmonia, misturada com a empatia na sua digital, destrava a porta da solidariedade. E essa é a porta que eu falo que é a porta da nossa alma. O cristão, ele não pode ser uma pessoa egoísta, irmãos. Ele não pode ser uma pessoa arrogante e cheia de si. Não, o cristão, ele precisa ser solidário. Solidário com os humildes, solidário com os necessitados. E eu quero dizer para você que não é só necessitado financeiro. Tem muita gente rica com necessidade na alma, com necessidade de ser escutado por alguém, de não ser julgado. A gente tem mania de achar que a pessoa rica, a pessoa não tem motivo para sofrer. Já parou para pensar isso? A gente pensa isso porque a pessoa é rica. Ah, meu Deus, a pessoa rica não tem motivo para chorar, não tem motivo para sofrer. Mas às vezes tem, porque dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra paz de espírito. Muita gente rica precisa da paz que está dentro de você. Seja solidário. Para terminar, o louvor já pode subir. Essas 5 portas: a porta do amor, a porta da generosidade, a porta da hospitalidade, a porta das bênçãos, a porta da solidariedade, elas te levam para um caminho, para o caminho que Deus traçou para você. Elas te conduzem. É uma porta que te dá acesso a outra porta. Como eu falei no início, a porta do amor.
ela te dá acesso à porta da generosidade. A porta da generosidade, ela te dá acesso à porta da hospitalidade. E essa porta da hospitalidade te abre a porta para as bênçãos, que abre a porta da solidariedade. Eu me lembrei agora, Gessé me corrija se eu estiver errada, mas teve um profeta que foi na casa de uma viúva. E a viúva só tinha o restinho de azeite, o restinho de farinha, que era para ela fazer algo para ela e o filho dela morrerem, comer e morrer. E aí o profeta chega na casa dela e fala: você vai fazer para você? Não, você vai fazer para mim. E você pode pensar, que coisa esquisita, o restinho, o finalzinho, ao invés da senhorinha fazer para ela, o profeta chega falando que vai fazer para ele. Mas é porque ele precisava ver aonde estava o coração dela. Ele precisava ver a porta da bênção aberta, que é o que eu falei, irmãos. Quando a porta da generosidade e quando a porta da hospitalidade estão abertas, a porta da bênção se abre. Porque aí aquela viúva, aquela pessoa, aquela senhora fez para o profeta. E depois que ele comeu, se eu não me engano ele dormiu, não lembro agora, mas ele fez multiplicar o azeite. E aquilo que seria para a morte dela foi para a vida dela. Não retenha a última gota de azeite para que você morra. Doe a última gota de azeite, porque vai ser ela que vai fazer a bênção chegar na sua casa e a vida chegar na sua casa. Coloque-se de pé. Hoje é noite do sobrenatural. Hoje é noite de bênção. Eu consegui, irmãos. Eu preguei pouquinho hoje. Eu estou na meta, irmãos, de pregar pouquinho. Mas é porque quando a gente sobe nesse altar, o Espírito Santo vem e começa a jorrar, E nessa noite o Espírito Santo está nesse altar. Ele está aí e Ele quer jorrar na sua vida. Mas você precisa abrir a porta. Você precisa girar as 4 chaves, abrir a porta do amor. Você precisa dos códigos para abrir a porta da generosidade. Por isso que eu botei o PowerPoint, porque eu não quero que você esqueça, irmãos, que existem chaves que você precisa para abrir a porta. Existem códigos. Existe um empurrar da porta. Existe a digital que você precisa colocar para destravar. E são coisas que só você pode fazer. Eu volto ao texto que Jesus fala através do João: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então nessa noite eu quero dizer para você que essas portas precisam ser destravadas na sua vida, e só pode ser por você mesmo. Então eu quero convidar quem foi tocado por essa palavra, quem puder pode apagar as luzes, porque eu sinto que às vezes a gente fica meio tímido, meio sem graça. O louvor já pode começar a tocar uma música. E quem se sentiu tocado e quer, Isadora, eu quero abrir a porta, me ajuda a abrir a porta. Eu convido você para vir aqui na frente. Eu convido os intercessores, os líderes, para estarem aqui na frente orando. Os pastores, os líderes. Sem ter condição. E eu convido você que tem uma porta que precisa destravar.
Líderes, orem para que as portas sejam destravadas. Orem para que a porta seja aberta e a pessoa alcance as bênçãos, alcance a generosidade, alcance o amor, a solidariedade. Aleluia, pode orar, irmãos. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Hoje ela superabundou. Senhor, diante da tua presença, Pai, nós nos colocamos nessa noite. Senhor, destrava, Pai. Destrava, Senhor, na nossa vida. Dê, Senhor, a estratégia que eu preciso para destravar a porta do amor. Me dê, Senhor, o discernimento, Pai, que eu preciso, que todos precisamos, Senhor, para destravar a porta da generosidade. Deus, traz, Senhor, aclaro a minha mente, o que eu preciso fazer, Senhor, para destravar, Senhor, a porta da hospitalidade. Deus, mostra, Senhor, o que eu preciso fazer para destravar, Senhor, a porta das minhas palavras de bênção. A porta de bênção, Senhor, o que eu preciso, Pai, para abençoar as pessoas. Não é possível, é tão difícil, Senhor, abençoar, porque às vezes nós somos levados, Senhor, pela emoção, e a nossa reação às vezes é falar mal. Mas, Senhor, traga ao nosso coração o que precisamos, Senhor, para destravar a nossa boca, para que possamos expressar bênçãos, para que possamos receber bênçãos. Senhor, fala, Senhor, Espírito Santo, esquadrinha o coração de cada um que está aqui e fala, Senhor, o que é preciso para abrir a porta da nossa alma, o que é preciso para abrir a porta da solidariedade. Ah, Senhor, nós precisamos da tua ajuda, porque às vezes olhando com o olhar humano, nós achamos que está tudo bem, nós achamos que está tudo ótimo, que eu não preciso destravar nada, porque já está tudo destravado, e eu não tenho visão espiritual, Senhor, para ver as portas que estão travadas. Então nos dá, Senhor, visão espiritual, para que possamos destravar nessa noite, para que as portas se abram e que as bênçãos, que o amor, que a generosidade, que a hospitalidade, que a solidariedade venha na nossa vida, Senhor, como uma onda, tomando a nossa vida. Ah, Senhor, eu consigo ver, Senhor, pelos olhos da fé, Pai, as portas abertas na vida de cada pessoa, Senhor. Ah, Deus, tudo que está travando, Senhor, a vida financeira dessa igreja, Pai, desses membros, Senhor, tudo que está travando a generosidade, ah, Senhor, eu peço que o Senhor destrave nessa noite no mundo espiritual. Ah, Senhor, todas as palavras de maldição, palavras malditas que foram lançadas sobre essa igreja, Senhor, nós repreendemos, Senhor, e nós pedimos que o Senhor destrave o que palavras maldiçoadas travaram nessa igreja. Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abrindo as portas dessa igreja, Senhor. Como igreja eu peço, Pai, que o Senhor abra as portas, Senhor, das bênçãos, abra as portas, Senhor, da solidariedade. Deus, abra a porta, Senhor, da hospitalidade, que essa igreja seja uma igreja hospitaleira, que essa igreja seja a igreja, Senhor, que vai receber o teu anjo e vai receber bem, sem saber. Deus, abra, Senhor, abra, nos dê discernimento, abra a visão dessa igreja, que elas possam ver aquilo que ainda precisa ser aberto em cada vida.
Deus, abra a nossa visão como igreja, como noiva, para que possamos praticar aquilo que o Senhor precisa que nós pratiquemos. Deus, receba cada pessoa que veio aqui na frente, cada pessoa que ficou lá na cadeira com timidez, com vergonha, receba também, Senhor. Abra as portas de todos, Pai. Bênçãos, bênçãos, bênçãos sejam derramadas, Senhor, sobre nós, e que possamos dar testemunho que é o Senhor que faz na nossa vida, Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode voltar para o seu lugar.